Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de tradução do código genético e é bem verdade que essa é a última etapa, é o último processo ligado ao fluxo da informação gênica, ou, se vocês preferirem, né, fluxo da informação genética, onde a informação genética está contida, está armazenada na molécula de DNA das células e, e essa e essa informação ela é transferida inicialmente a uma molécula de RNA através do processo de transcrição e posteriormente essa molécula de RNA, ou melhor dizendo, essas moléculas de RNA, né, no caso o RNA mensageiro, transportador e o ribosomal são utilizadas no processo de tradução dessa molécula de RNA, mensageiro no caso, em que é a molécula de RNA mensageiro que detém o código genético para a síntese das proteínas existentes nas células. E é através desse código genético em que as células, através do seu maquinário de síntese de proteínas, consegue identificar, consegue decodificar uma informação para que os aminoácidos sejam incorporados, para que os aminoácidos sejam encadeados, corretamente encadeados na proteína que está sendo sintetizada. Bom, sobre o processo de tradução do código genético, é importante que a gente entenda que as proteínas são os produtos gênicos das vias de informação, né? Praticamente, ou melhor dizendo, né, praticamente todos os produtos gênicos, né, das vias de informação são as proteínas. Mas é bem verdade que a gente não pode esquecer as moléculas de RNAs com capacidade catalítica. Tá ok? E que isso a gente já pode configurar como um produto gênico com uma função biológica. No caso aqui, uma célula típica, né, requer milhares de proteínas diferentes, as quais precisam ser sintetizadas em resposta às necessidades das células naquele momento. Então, daqui a gente tira algumas informações importantes, né? Quando a gente fala naquele momento, é importante que a gente entenda que a vida da célula é um processo extremamente dinâmico. O meio em que ela está inserida é extremamente dinâmico, ele sofre alterações a cada momento e de formas repentinas e também de intensidades, com intensidades muito distintas. E as células elas precisam responder a essas o ambiente que ela esteja inserida. Isso a gente pode pensar numa célula, num contexto de um animal, de um ser pluricelular, né, como no caso os seres humanos, ou até mesmo nas células unicelulares, as células de fungos, não fungos simples, né, no caso, como por exemplo as leveduras, que são capazes de através da sua forma de vida unicelular, são capazes de identificar as alterações que o ambiente impõe à célula e rapidamente se reprogramar geneticamente, rapidamente sintetizar dezenas, centenas ou milhares de proteínas para que ela possa responder àquela alteração ambiental. Tá? Isso é um exemplo muito típico disso, é quando uma célula ela cresce a uma temperatura e ela é exposta, ela é submetida a uma temperatura mais elevada, mais alta, né? Cerca aí de 10 graus acima da temperatura ótima de crescimento e de forma repentina. A célula tem que se reprogramar, ela tem que sintetizar novas proteínas para ela poder sobreviver e melhor responder, melhor adaptar o metabolismo para aquela mudança, né? No caso que eu exemplifiquei, o aumento de temperatura.
Muitos dos componentes e mecanismos básicos utilizados pela maquinária de síntese de proteínas são notavelmente bem conservados em todas as formas de vida. Então, você vai pegar de uma bactéria, vai passar por um fungo é, unicelular, você vai passar por um protozoário, você vai chegar às células animais. O sistema, a maquinária de síntese das proteínas, né, a maquinária de tradução do código genético, no caso de síntese de proteínas, são muito conservados em todas as formas de vida. É lógico que existem algumas pequenas diferenças entre alguns sistemas, né? Por exemplo, os seres eucarióticos e seres procarióticos, existem algumas diferenças, mas a maquinária, né, o geral, o contexto geral, é muito conservado. O processo é bastante complexo, nós vamos ver mais na frente, mas ele é extraordinariamente rápido e eficiente. E é importante que a gente entenda que, uma vez iniciado o processo de tradução, esse processo de tradução ele não pode ser interrompido, a não ser que seja empregado alguns tipos de drogas que levem à interrupção do processo de síntese de proteínas. Ele é realizado pelos ribosomas, né? E aqui nós temos uma micrografia eletrônica, e aqui a representação dessa micrografia eletrônica. Nós temos aqui um retículo endoplasmático. Ele é chamado retículo endoplasmático rugoso, nesse caso, porque ele possui ribosomas, e são essas estruturas, são os ribosomas que compõem a maquinária de síntese de proteínas. Mas esses ribosomas eles estão associados ao retículo endoplasmático, até porque, depois da síntese de proteínas, algumas proteínas requerem algumas alterações pós-traducionais, algumas modificações pós-traducionais, e essas modificações já podem ter início pela passagem da proteína pelo retículo endoplasmático. Bom, e o código genético, para ser traduzido, ele precisa de um quadro de leitura. Então, o ribosoma, ele vai reconhecer, na molécula que ele vai ler para traduzir o código genético, ele vai reconhecer um quadro de leitura. E esse quadro de leitura ele vai ser respeitado até o final da leitura do RNA mensageiro pelo ribosoma. Então, no próximo slide, a gente pode ver o que representa um quadro de leitura. Então, aqui acima, nós temos 3 fases de leituras, 1, 2 e 3, e cada fase de leitura, cada fase de leitura, 1, 2 e 3, nós vemos o quê? Uma forma que essas sequências de ribonucleotídeos podem ser lidas. Então, na fase 1, a gente pode ler o UC, na fase 2, a gente pode pular um ribonucleotídeo e começar com o CU, ou ainda na fase 3 a gente pode pular 2 ribonucleotídeos e abrir um quadro de leitura com CUC. Notem que esses quadros de leituras eles vão dar origem a um triplete bastante diferente de cada uma fase de leitura aberta. E a gente bem sabe que o código genético ele é lido de 3 em 3, né? De triplete de ribonucleotídeos por triplete de ribonucleotídeos. Então, o ribosoma, quando ele se liga na molécula de RNA mensageiro, ele reconhece o quadro de leitura e, a partir do reconhecimento daquele quadro de leitura, ele vai percorrer o RNA mensageiro e vai ler sempre o RNA mensageiro é, de acordo com o quadro de leitura, obviamente, mas sempre de 3 em 3 ribonucleotídeos. E a gente sabe que esse triplete no RNA mensageiro, ele é denominado de códon. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Então, aqui nós temos uma molécula de RNA mensageiro, né, na sua extremidade 5' 3'. Se a gente insere um novo ribonucleotídeo, ou se a gente deleta um ribonucleotídeo, ou se a gente insere e deleta um ribonucleotídeo, notem que a fase de leitura pode sofrer alterações. Então, se você adiciona um ribonucleotídeo, você vai ter uma mudança no quadro de leitura. Da mesma forma, se você deleta um nucleotídeo, tá legal? Agora, se você adiciona e deleta, né, você acaba, é óbvio que na região onde você teve essa modificação de deleção
de inserção e deleção, você vai provocar alterações da leitura desses tripletes. Porém, após esses dois tripletes modificados, notem que o quadro de leitura, né, ele volta a ser o original. Tá? Então, isso são características, né, do código genético ser traduzido de acordo com a abertura de um quadro de leitura. E outro dado muito interessante é que a tradução do código genético, ele não permite overlapping do código. Então, na verdade, quando o ribosoma ele se reconhece o início do RNA mensageiro, ele inicia o seu movimento ao longo, se desloca ao longo do RNA mensageiro para traduzir o, a molécula de RNA mensageiro, ele sempre vai obedecer à leitura do códon, à leitura do triplete mediante a abertura do quadro de leitura. Não existe a possibilidade do ribosoma ele pular um ribonucleotídeo e criar um novo triplete e, consequentemente, novos aminoácidos serem incorporados na síntese da proteína. Isso não acontece, tá? Então, a gente chama, né, a gente diz que uma das características da tradução do código genético é não existir, né, o overlapping, né, dos códons, tá? Bom, com relação à tradução do código genético, né, o código genético ele foi decifrado, né, foi definido, né, que a molécula traduzida, que o código estava na molécula de RNA mensageiro e que esse RNA mensageiro ele era lido de acordo com a abertura do seu quadro de leitura, mas o mais interessante disso é que foi definido, né, a existência de códons, né, que são lidos pelo ribosoma e que, da mesma forma que existem códons que são lidos ao longo da molécula de RNA mensageiro, foi estabelecido a existência de um códon de iniciação, que é o códon AUG, que codifica um aminoácido metionina para a síntese de proteínas, e três códons de terminação, que são o AA, o AG e o GA, que aqui nessa tabela está descrito como parada. Notem que esse parada não significa que tenha um aminoácido parada. Isso não existe, tá? Quando o ribosoma ele identifica um desses três códons, ele para simplesmente. Ele não incorpora mais nada nessa molécula de RNA mensageiro aí. Ele não incorpora mais nada nessa molécula proteica que foi sintetizada. Ele simplesmente ele para, tá? Existe a entrada de proteínas de terminação que desfazem toda a maquinária de síntese de proteína. Tá? Bom, entender esse código é muito fácil, uma vez que a gente tem aqui a região da primeira letra do códon, aqui da segunda letra do códon, tá? E, e aí, se a gente quiser ver qual aminoácido é codificado pelo códon GAA, é simplesmente a gente pegar o G, primeira posição, A na primeira posição e aqui o A. Então, nós temos um ácido glutâmico sendo codificado, tá? Uma característica interessante do código genético, ele é dito como degenerado. Por que degenerado? Porque um aminoácido, ele sempre vai ser codificado, um aminoácido, ele sempre vai ser codificado por um códon, mas mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. Então, notem que nessa tabela aqui, por exemplo, ó, metionina, número de códons, apenas um. Mas se a gente pegar, por exemplo, a valina, a arginina, a leucina e serina, olha o número de códons que podem codificar esses aminoácidos. Então, por exemplo, se a gente pegar a leucina, que são 6 códons, ele pode ser codificado, este aminoácido leucina, ele pode ser codificado pelo códon UUA, UUG, CUU, CUC, CUA e CUG, tá? Notem que isso daqui, essa degeneração, ela tem a sua importância,
né? Se é um mesmo aminoácido, ele pode ser codificado por mais de um códon. Vamos imaginar num processo em que a célula sofra uma mutação e aí exista a substituição, né, por conta dessa mutação, do códon CU para o códon CUG. É uma mutação? É, por quê? Trocou uracila por guanina, mas é uma mutação silenciosa, dita silenciosa. Por quê? Esses dois códons, eles vão codificar o mesmo aminoácido. Então, para síntese proteica, isso não vai ter reflexo algum, ok? Bom, o quadro de leitura ele é determinado pela interação entre o anticódon do RNA-T e o códon do RNA mensageiro, obviamente que isso direcionado pelo ribosoma. Tá ok? Então, aqui nós temos a molécula de RNA mensageiro, né, um esquema, né, uma ilustração representativa da molécula de RNA mensageiro. Aqui o RNA transportador contendo um aminoácido que está chegando, e notem que existe uma complementaridade entre as bases nitrogenadas da molécula de RNA mensageiro do códon do RNA mensageiro e a região de anticódon do RNA transportador. E aqui está bem representado isso, essa complementaridade da região de códon com a região de anticódon. Ah, Marcos, mas se o RNA transportador não tiver esse códon complementar, ao invés de G, não, né, ele tiver o A, por exemplo, né, o anticódon for o A, ele não vai se parear. Tá? O RNA transportador com esse anticódon ele não vai se parear a hélice códon. Tá ok? Bom, antes mesmo dessa interação, né, da região de anticódon com a região de códon, né, entre o RNA transportador e o RNA mensageiro, é importante que a gente entenda como o aminoácido chega ao RNA transportador, né? Eu não vou, né, me deter muito nesse mecanismo aqui de, de alimentação, vamos dizer assim, do RNA transportador, mas é importante que a gente entenda que existem enzimas chamadas aminoacil-RNAT sintetases que fazem a inserção dos aminoácidos no RNA transportador. Então, se nós temos, vamos dizer aí, 20 aminoácidos essenciais para a constituição das proteínas, nós vamos precisar, nós não, né? As células vão precisar de 20 aminoácido-RNA-T sintetases, porque elas são extremamente específicas para cada aminoácido e o seu RNA transportador. Bom, com relação ao ribosoma, né? A gente apresenta aqui uma certa diferença entre o ribosoma bacteriano e o ribosoma eucariótico. Notem que o ribosoma eucariótico ele é um pouco mais complexo do que o ribosoma bacteriano, né? Que nós temos no ribosoma bacteriano duas subunidades, uma subunidade menor e uma subunidade maior, aqui ao fundo, né, atrás. A subunidade maior, ela tem um coeficiente de sedimentação de 50S, enquanto a subunidade menor é um coeficiente de sedimentação de 30S. Já os eucariotos, né, isso muda um pouco, né, a subunidade maior é 60S e a subunidade menor 40S. E isso é refletido no número de componentes dessas subunidades. Notem que aqui, a subunidade 30S e 50S tem lá o seu número de proteínas, né, 21 proteínas. É, enquanto que a subunidade maior, a 50S, são 33 proteínas. Notem, assim, isso daqui é o ribosoma de E. coli, mas tendo em vista que o ribosoma de eucariotos ele tem um coeficiente de sedimentação maior, né? Isso mostra um aumento de complexidade do ribosoma eucariótico. Isso também vai ser refletido no número de proteínas diferentes que compõem é, essas estruturas, né, do ribosoma, digo, subunidade menor e subunidade maior, e não esquecendo que a subunidade menor e a subunidade maior dos ribosomas, e aí tanto das bactérias como de eucariotos, eles são compostos por proteínas, né, numerosas proteínas e também diferentes tipos de RNA ribossomais, tá?
Muito bem. Com relação ao processo, né, a mecânica, né, e dinâmica, melhor dizendo, de síntese de proteínas, a gente tem aqui algumas etapas que são respeitadas, aqui enumeradas: um, dois, três, é, três, é, cadê? Um, dois, três, 4 e 5, né? Esse esquema aqui está errado, até me confundi um pouco, mas a gente nota que são as etapas do processo de tradução do código genético. Então, a primeira etapa é a ativação do aminoácido, né? A ligação do aminoácido ao RNA transportador. Então, aqui você tem uma representação do RNA transportador, o aminoácido sendo ligado por uma específica aminoácido RNAT sintetase. A subunidade menor, ela reconhece o início do RNA mensageiro, daí é importante o RNA mensageiro ele ser protegido, né? Ser protegido nas extremidades, isso no caso dos eucariotos, né? Que o RNA mensageiro ele ele tem uma meia-vida maior do que o RNA mensageiro bacteriano, e além disso, né, o RNA mensageiro bacteriano ele já é traduzido à medida que ele é transcrito, não, perdão, à medida que ele é sintetizado. Em outras palavras, à medida que ocorre o processo de transcrição, já existe a associação com o ribosoma desse RNA mensageiro e a tradução dessa molécula, desse RNA mensageiro, ela é, é simultânea, vamos dizer assim. Então, de qualquer forma, tanto em procariotos como em eucariotos, você tem a subunidade menor reconhecendo o RNA mensageiro, né? O aminoácido RNAT ele reconhece o códon iniciador, depois já isso gera um sinal para que a subunidade maior ela se associe, né, à subunidade menor, né, ao, vamos chamar assim, complexo de iniciação do processo de tradução, e uma vez o ribosoma tendo sido já formado, tomando a sua forma, de ribosoma, constituído de subunidade menor e subunidade maior, você tem o ribosoma se deslocando ao longo do RNA mensageiro, com a entrada de novos RNAs transportadores, trazendo novos aminoácidos, e aí esses aminoácidos, devido à proximidade e também uma atividade catalítica chamada de peptidiltransferase na subunidade maior do ribosoma, vai realizar a ligação peptídica entre os aminoácidos, e, consequentemente, você tem aí o crescimento da cadeia polipeptídica, o crescimento da proteína, tá? Quando chega ao final, né, aqueles códons de terminação, o ribosoma não reconhece, não existe nenhum RNA transportador com um anticódon complementar ao códon, e aí entram, em ação enzimas não, perdão, proteínas terminadoras, e essas proteínas terminadoras dissociam completamente o sistema o ribosoma, né, a maquinária, né, de síntese de proteínas. E aí a proteína lá na sua estrutura primária, ela vai estar pronta para começar, né, o seu percurso, né, de enovelamento até ela atingir a sua estrutura terciária, ou, se ela for uma proteína de estrutura quaternária, encontrar as suas outras subunidades para formar, né, a proteína quaternária. Bom, existem alguns componentes necessários, né, para a síntese de proteínas. Aqui nós temos uma tabela que mostra isso em E. coli. Então, aqui nós temos a ativação dos aminoácidos, né, o número de aminoácidos, o número de aminoácido RNAT sintetases, existe a necessidade de ATP, então a célula, para sintetizar uma determinada proteína, ela não vai gastar energia à toa para sintetizar uma proteína que não tenha uma função extremamente importante para um determinado momento, para que ela vença, para que ela se adapte àquela condição em que ela esteja se encontrando. Existem componentes de iniciação, de alongamento, também de terminação. Tá? E aqui de enovelamento, né, como a gente já viu lá no nosso primeiro módulo, que são as chaperonas, que auxiliam as proteínas pré-sintetizadas a se enovelarem, né, para atingirem
sua estrutura funcional, sua estrutura terciária. Bom, mas o que nos interessa aqui são os estágios, né? São os componentes de iniciação, alongamento e terminação. Né? Os componentes de iniciação é o RNA mensageiro, no caso de E. coli é a formilmetionina, né? O RNA-T com uma metionina formilada, e isso é característico de E. coli, sempre. O primeiro aminoácido a ser incorporado na síntese de proteína é uma formilmetionina, tá? Existe o códon de iniciação, que nós já vimos a UG, as subunidades do ribosoma e fatores de iniciação. Aqui o IF1, IF2 e IF3, cada um tendo sua função específica para a formação do complexo de iniciação. E, posteriormente, a formação, né, do ribosoma, aí nós já temos, né, o que eu quero dizer com a formação do ribosoma? A interação da subunidade menor com a subunidade maior, ok? E aí a gente entra no segundo estágio, né? E terceiro aqui de componente, mas da síntese de proteínas é o segundo estágio, vamos dizer assim, do mecanismo de síntese de proteína, né? Que é o estágio de alongamento, né? Que vão existir fatores de alongamento. O que são fatores de alongamento? Também são proteínas que auxiliam a condução dos RNAs transportadores para dentro do ribosoma, para o ribosoma, para que ele possa realizar a complementaridade, né, o reconhecimento do anticódon ao códon, o anticódon do RNA transportador com o códon do RNA mensageiro dentro do ribosoma, e aí a enzima peptidiltransferase catalisar a transferência dos aminoácidos de um sítio para outro. A gente vai ver melhor isso na frente, quais são esses sítios, e realizar a ligação peptídica, né, para crescimento, para alongamento dessa cadeia polipeptídica, dessa proteína que está nascendo. E a terminação, né, que são fatores de liberação, são fatores de terminação que reconhecem aqueles códons de terminação, se ligam ali e aí provocam toda uma alteração da estrutura do RNA, uma dissolução de todo o complexo. Ok? Bom, com relação à tradução de bactérias, como eu já falei, existem o que nós chamamos de polirribosomos, né? Então, nós temos aqui em bactérias a molécula de DNA, a RNA polimerase, ela abre a dupla fita de DNA, ela própria já faz isso, a RNA polimerase, ela abre a dupla fita, ela reconhece a região promotora, né? Melhor dizendo, né? Colocar na ordem correta. Ela reconhece a região promotora, ela abre a dupla fita, ela começa a sintetizar o RNA mensageiro. E uma vez o RNA mensageiro iniciado, né, a sua síntese tendo sido iniciada, os ribosomas já vão se associar a esse RNA mensageiro e já vão começar a fazer esse processo de tradução, né, sintetizando as proteínas bacterianas. É evidente que esse processo, né, sendo simultâneo, ele é muito mais rápido. E essa rapidez também é devido ao quê? À falta de compartimentos que existem nas bactérias. As bactérias não possuem núcleo, então o DNA ele está no citoplasma e à medida que o DNA ele é transcrito pela RNA polimerase, os ribosomas que se encontram, né, no citoplasma, eles já reconhecem uma região de iniciação do RNA mensageiro, se ligam a essa região de iniciação, que está sempre na extremidade 5' do RNA mensageiro bacteriano, e já iniciam simultaneamente o processo de tradução. Ok? E como o ribosoma reconhece esse início, o início do RNA mensageiro para tradução? Existe uma região que nós chamamos de região de Shine-Dalgarno, tá? É uma sequência conservada em todos os RNAs mensageiros bacterianos. E essa região é muito próxima do códon de iniciação. Vocês estão vendo aqui a região consenso, a região conservada Shine-Dalgarno, e aqui o códon de iniciação. Então, essa região aqui, ela vai servir para quê? Para que proteínas, né, fatores de iniciação, se liguem ao RNA mensageiro e facilitem o reconhecimento dessa região de iniciação
pela subunidade menor. Uma vez formando esse complexo, né, dos fatores de iniciação, né, RNA mensageiro e subunidade menor do ribosoma, uma outra proteína, né, iniciadora, um outro fator de iniciação vai conduzir o RNA transportador com o primeiro aminoácido para o sítio correto, né, dentro da subunidade menor. E aí, posteriormente à formação desse complexo, a subunidade maior vai reconhecer esse complexo íntegro e vai se associar para dar início propriamente dito. Início propriamente dito não, né? Mas alongamento do processo de tradução do RNA mensageiro e, consequentemente, síntese de proteína, tá? Bom, aqui em eucariotos, notem que eucariotos, ó, os fatores de iniciação que em bactérias era IF, em eucariotos recebe um Ezinho no início, né? Então, existem, né, os três fatores de iniciação em bactérias, né, o IF, né, Initiation Factor de bactérias, em eucariotos é a Eukaryotic Initiation Factors, né, que são o EIF. Então, tem o EIF1, EIF3, EIF1A, então existem aí já um aumento de complexidade é, que é requerido, né, para síntese de proteínas em eucariotos. Mas, de qualquer forma, notem que o processo ele é parecido. Você tem fatores de iniciação reconhecendo a subunidade menor do ribosoma, essas proteínas, fatores de iniciação em eucariotos, eles vão indicar o local em que o RNA transportador com o primeiro aminoácido, que no caso em eucariotos é a metionina, não tem aquele grupamento formila que existe em procariotos, então em eucariotos o primeiro aminoácido sempre vai ser a metionina, tá? Então, essas proteínas iniciadoras, elas vão posicionar o primeiro RNA transportador no seu local correto, né, que é um sítio P, como vocês estão vendo aqui, tá? E a partir desse momento existe um outro fator de iniciação, o EIF4F, que vai conduzir o RNA mensageiro até a subunidade menor do ribosoma para formar o complexo de iniciação do processo de tradução. Em seguida, né, várias proteínas iniciadoras elas vão se dissociar para que a subunidade maior do ribosoma ela reconheça essa estrutura como íntegra e possa iniciar o processo de tradução, tá? E alongamento, né, melhor dizendo, da síntese de proteína. Bom, então aqui são as diferenças, né, entre a tradução de procariotos e eucariotos. É lógico que a gente já abordou aqui a diferença de compartimentalização que existe em eucariotos, né? O RNA mensageiro ele é transcrito no núcleo e a tradução ocorre onde? No citoplasma, né, nos ribosomas associados ao retículo endoplasmático. Já nos procariotos não existe núcleo, então o processo de transcrição e tradução ele ocorre simultaneamente. Então, além dessas diferenças, existem também as diferenças, né, do número de proteínas necessárias no caso aqui dessa tabela, para iniciação do processo de tradução. Tá? Não vou me deter no que cada uma dessas proteínas realiza na síntese, na formação do complexo de iniciação da síntese de proteínas, mas em casa vocês podem, com mais calma, visualizar a importância, né, a relevância, a função de cada um dos fatores de iniciação. Bom, uma vez formado o complexo, né, ribosoma, RNA mensageiro, né, e quando eu falo do ribosoma, né, nós já temos a subunidade menor, a subunidade maior, o RNA mensageiro posicionado com o códon de iniciação ao G no sítio P, que é chamado sítio peptidil, o RNA transportador com o primeiro aminoácido, no caso aqui, esse exemplo é de síntese
de proteína, né, tradução do RNA mensageiro de bactérias, porque essa metionina aqui tem uma formila, né, anotem aqui o F de formilmetionina. Então, na verdade, essa estrutura, ela deixa vago o sítio A, né, que quando o ribosoma ele se forma para síntese, quando o complexo de síntese proteico, né, subunidade menor, subunidade maior, RNA mensageiro, RNA transportador, eles estão associados, existe a formação de 3 sítios no ribosoma. Um sítio E, que a gente chama de exit, de saída, um sítio P, peptidil, onde vai abrigar sempre um RNA transportador com um peptídeo nascendo, e o sítio A, de aminoácido, um sítio que vai receber sempre um RNA transportador com um aminoácido que deverá ser incorporado na síntese de proteína, na síntese da proteína que está sendo sintetizada. Notem que esse RNA transportador ele é conduzido por proteínas de alongamento, aqui a proteína TU, né? E também tem a proteína TS, elas têm a sua importância. Uma troca GDP por GTP, né? Reciclando a proteína, por exemplo, TU, que vai reconhecer o RNA transportador com um aminoácido e conduzi-lo para onde? Para o sítio A do ribosoma. Uma vez esses RNAs transportadores habitando o sítio P e o outro o sítio A, vai existir a atividade catalítica de uma molécula de RNA ribosomal chamada de peptidiltransferase. E essa atividade peptidiltransferase ela vai fazer a transferência do aminoácido do sítio P para o sítio A, através, né, da formação da ligação peptídica entre o primeiro aminoácido e o segundo aminoácido. Tá? Então, a cadeia polipeptídica, ela nasce devido à leitura do RNA mensageiro, da tradução do RNA mensageiro no sentido 5' 3', sentido do grupamento fosfato, né, ligado ao carbono 5' de um ribonucleotídeo, a hidroxila 3', né, o terminal 3' livre, né, que é uma hidroxila ligado a molécula de ribose do núcleo desse último nucleotídeo. Então, a tradução é feita no sentido de 5', 3' do RNA mensageiro, porém, a proteína que nasce, ela vai ser sintetizada sempre no sentido amino carboxilo, tá? Então, quando a gente fala no terminal, na região aminoterminal da proteína, a gente faz referência, a gente está se referindo ao início da proteína. Então, o primeiro aminoácido, ele se localiza onde? No terminal amina dessa proteína que está sendo sintetizada. E o último aminoácido vai ser o quê? O aminoácido lá na porção, lá na região carboxiterminal da proteína. Tá legal? Então é isso. Então a atividade peptidiltransferase, ela faz a ligação, né, do aminoácido que estava no sítio P para o sítio A, tá? Esse RNA transportador que estava no sítio P, ele fica descarregado, tá ok? Momentaneamente, o RNA transportador que está no sítio A, ele fica com a proteína que está sendo sintetizada, mas a gente não pode esquecer que isso é um processo dinâmico e o ribosoma vai dar mais um passo, vamos dizer assim, para a leitura do RNA mensageiro. E esse mais um passo é a leitura de quê? É a leitura de mais um códon. E aí esse códon vai ficar no sítio, esse novo códon vai abrigar o sítio A, vai estar vazio, e aquele RNA transportador com a proteína que estava nascendo, né, devido à ligação peptídica, vai passar a habitar o sítio P. E aquele RNA transportador que estava descarregado vai habitar o sítio E, sítio de eliminação, sítio de saída desse RNA transportador.
Aí é mais e aí vão ter novas rodadas, né? Vai entrar um novo RNA transportador, a peptidiotransferase vai fazer a transferência da cadeia polipeptídica que está no sítio P para o aminoácido que está no sítio A, tá ok? Sempre catalisando a ligação peptídica. No caso da terminação, notem que aqui o sítio E está vazio, né? O sítio P contém a proteína nascente, e aqui o sítio A vai habitar quem? O sítio A vai estar posicionado nesse sítio A um códon de terminação. Esse códon de terminação, como eu falei para vocês, não existe nenhum RNA transportador com um anticódon complementar a essa região de códon de terminação. Então, na verdade, o ribosoma não reconhece nenhum RNA transportador com capacidade de complementaridade, de interação nesse códon de terminação, e aí proteínas de terminação, né, que são chamadas de release factors, eles se ligam a essa região e provocam a dissolução de todo o complexo de síntese proteica. Libera a proteína, dissocia a subunidade maior e menor do ribosoma e também libera os RNAs transportadores vazios. Tá ok? Ah, Marcos, mas e aí? E para síntese, e para esse ribosoma ser reutilizado para síntese de proteína? Ele pode ser? Pode. Ele pode ser, desde que existam as proteínas de iniciação que recrutem novamente os componentes necessários para o complexo de iniciação da síntese de proteínas. Bom, como eu falei para vocês, e aí eu já termino a nossa aula, para terminar a nossa aula, a síntese de proteína é um processo contínuo e ininterrupto, a não ser que exista a inserção de inibidores de síntese de proteínas. Então, aqui eu coloquei 4 exemplos: a tetraciclina, cloranfenicol, a cicloheximida e a streptomicina. Tá? São 4 inibidores de síntese proteica. No caso aqui, eu vou destacar o cloranfenicol e a cicloheximida, que são inibidores da atividade peptidiltransferase. Então, uma vez uma célula bacteriana sendo tratada com cloranfenicol, esse cloranfenicol ele vai inibir o quê? A transferência do sítio P para o sítio A, né? Da proteína que está nascendo e que abriga o sítio P para o novo aminoácido que está chegando, que está no sítio A. Então, vai bloquear a ligação dos aminoácidos. E aí, inibindo essa atividade peptidiotransferase, você tem a interrupção da síntese proteica das células bacterianas. No caso da cicloheximida, é o mesmo mecanismo de ação, só que cicloheximida é específica para células eucarióticas. Ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E o que não tenha ficado claro, assim, eu peço para vocês, por favor, entrem nos fóruns de discussão para vocês esclarecerem as dúvidas de vocês. Ok? Então, forte abraço para todos.